Gostaria inicialmente, senador Paulo Paim, de expressar aqui as minhas mais profundas condolências pelo passamento de Sua Excelência, o ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-presidente da República, o cearense nordestino Paz de Andrade. Quando presidente da República, tive em Paz de Andrade, então presidente da Câmara dos Deputados, um excepcional interlocutor. Nos falávamos por telefone ou pessoalmente, dia sim, dia não. Nos finais de semana, sempre estávamos nos comunicando para que ele me pusesse a par do andamento das diversas medidas provisórias que estavam tramitando naquela casa e aqui no Congresso, e sempre aconselhando-me o que fazer, os passos seguintes a dar para que nós pudéssemos finalmente aprovar a medida provisória 168. A Paz de Andrade eu devo muito como pessoa, como então presidente da República, porque ele, na sua sabedoria, na sua forma de ser, ele coincidia perfeitamente com os interesses que todos nós tínhamos à época e nos animávamos, que era com o início do processo democrático, com a eleição do primeiro presidente da República, eleito pelo voto direto depois do período militar. A Paz de Andrade, portanto, o meu mais profundo respeito. Aos seus familiares, a dona Zilda, a Mônica, esposa do nosso companheiro senador Eunício Oliveira, a todos os seus parentes, gostaria de transmitir os meus votos de condolências e o meu abraço afetuoso. Foi-se um grande homem, mas ficou o seu legado. O legado de Paz de Andrade será sempre lembrado e honrado por todos aqueles que entendem que a política é um mistério, é um sacerdócio a que todos nós temos que nos dedicar com amor, com espírito público e, sobretudo, com a seriedade que se quer e se faz necessário para um político que exerça o seu mandato. Eram essas as palavras iniciais que gostaria, portanto, de deixar aqui registrado, senhor presidente Paulo Paim, no momento em que todos nós, entristecidos, estamos sendo noticiados do falecimento do ex-deputado, ex-presidente da Câmara e ex-presidente da República, Paz de Andrade. Senhor presidente, deixando esta seara de bons exemplos que nos foram legados por Paz de Andrade, me sinto, pelas circunstâncias, obrigado a trazer aqui a esta casa, mais uma vez, este tema que nos deixa a todos, de certa forma, incomodados e inconformados, e que dizem respeito às ações do Procurador-Geral da República. Trago novas informações que ajudam a desnudar a suposta e pretensa aura do senhor Procurador-Geral. Mas, antes de ir aos fatos, gostaria de saber o que está acontecendo no âmbito da Procuradoria-Geral da República, a ponto de se registrarem 2 mortes de servidores nos últimos 2 anos dentro das instalações do órgão. A última morte se deu há cerca de 1 ano, exatamente no dia 1º de abril de 2014, uma terça-feira, em que um jovem com cerca de 30 anos, servidor da área de planejamento e orçamento, chefe da divisão de custos, foi alvejado dentro do prédio comandado pelo senhor Janó. As notícias internas que nos chegam dão conta que o assédio moral, a pressão funcional e o desrespeito pessoal para com determinados servidores que não se deixam subjugar têm levado a essa tragédia. O simbolismo dessa lamentável perda, uma morte no local de trabalho, é inevitável, senhor presidente, e a estatística é muito grave e assustadora para ocorrer com um órgão que defende, acima de tudo, os interesses sociais e individuais indisponíveis.
Da mesma forma, é intrigante que as duas mortes ocorreram com servidores das áreas de segurança e de finanças, setores sensíveis e estratégicos quanto ao sigilo de informações que detinham. Será que não teriam sido eles também pressionados, assediados e submetidos a métodos de torturas psicológicas que remontam ao medievalismo e que são muito utilizados no momento em curso pelo Ministério Público? No caso específico da gestão de Janot, não teria sido motivo da morte o fato de o servidor ter se recusado a se submeter às orientações canhestras e obscuras dele e de seu grupelho, como no caso, por exemplo, de um termo aditivo proibido de ser acessado, até o do aluguel escuso de um luxuoso imóvel? Isso para dizer o menos, muito menos. O que está se passando, afinal, nos subterrâneos do Ministério Público sob o comando de Janot? E quanto à promessa do Procurador-Geral feita à Associação dos Servidores de que daria todas as contribuições necessárias durante a investigação? Isso ocorreu? Por que então, na noite da morte, o computador do servidor foi vasculhado e teve toda a sua memória retirada? Não passou na cabeça de Janot que o servidor tenha salvado no pendrive e deixado com pessoas de fora em segurança as informações ali contidas? Ora, senhor Janot, há muito ainda a ser explicado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já trouxe a esta casa, em outro pronunciamento, a ilegalidade cometida pelo Procurador-Geral na contratação de uma empresa de comunicação. Pois bem, agora aparecem novas evidências da promíscua relação de Janot com a mesma empresa de comunicação, a Oficina da Palavra, e que a cada contrato reveste-se com nomes fantasias diferentes: Oficina da Palavra, Palavra Encantada, Oficina Treinamento de Comunicação, enfim, uma série de nomes sob o mesmo comando e sempre sobre a mesma condição: a falta de licitação. Se algum prefeito deste país ou algum governador agisse desta forma, o que não faria o Ministério Público? Além do contrato número 83/2014, sem licitação, promovido pelo Procurador-Geral, e cujo termo aditivo até hoje aparece indisponível no portal da Transparência do Ministério Público, novas informações evidenciam a relação promíscua e rotineira de Janot com esta empresa de comunicação. Quando ele era diretor da Escola Superior do Ministério Público, Janot já havia contratado a mesma empresa para prestar serviços a ele, como fez depois durante sua campanha ao cargo de Procurador-Geral da República. Agora, mais recentemente, além do contrato de mais de R$600 mil e do respectivo termo aditivo sigiloso, não disponível no portal da Transparência, aparecem mais 2 contratos com a Oficina da Palavra, no valor total de R$342 mil, processos 7607/2014, dígito 79, e 11.021/2014, dígito 17, tudo para a promoção de treinamentos internos e, claro, sem a exigência de licitação. Ou seja, de 2014 para cá, Janot gastou mais de R$1 milhão somente com sua empresa amiga. Curioso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que o Ministério Público acompanha processo instaurado em Mato Grosso, com investigação acerca da contratação desta mesma empresa, Oficina da Palavra, em relação a eventos da Copa do Mundo. Uma das denúncias investigadas, vejam os senhores e as senhoras, refere-se exatamente ao problema de inexigibilidade de licitação que teria ocorrido na contratação da empresa pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa em Mato Grosso. Ou seja, no entendimento do Ministério Público de Janot, lá em Mato Grosso, não se pode contratar a Oficina da Palavra sem licitar. Mas aqui na Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Janot, pode. Isso se traduz no conhecido dito popular: faço o que digo, não faço o que faço. Mas isso não é tudo, senhor presidente. Novamente vamos aos fatos.
Por meio do termo de contrato número 55 de 2014, o senhor Janot alugou por 5 anos para, aspas, atender às necessidades da Procuradoria-Geral da República, fecho aspas, um prédio de 1.226 metros quadrados com subsolo e 2 pavimentos, situado na QI 15, área especial B, no Lago Sul, em Brasília, Distrito Federal. O contrato de locação foi assinado em 14 de outubro de 2014 e celebrado entre o órgão comandado por Janot e a empresa incorporadora. O custo do aluguel é de R$ 67 mil por mês, mais impostos e taxas de manutenção. Em 5 anos de contrato, o custo final será, só de aluguel e sem os reajustes anuais, superior a R$ 4 milhões, sem dizer que o contrato poderá, após os 5 anos, ser prorrogado sucessivamente. E aqui, senhor presidente, cabem algumas reflexões. O contrato de locação do imóvel se deu, claro, por meio de dispensa de licitação. Esse é um mote recorrente da gestão do senhor Janot. Dispensa de licitação. Descumprindo desta forma o inciso 10 do artigo 24 da Lei 8666 de 1993, que condiciona, para não haver concorrência, a escolha do imóvel às suas necessidades de instalação e localização. Pergunto, afinal, que finalidades precípuas pode ter a Procuradoria-Geral da República, que, já tendo 2 toletes envidraçados onde se aninham, precisa alugar um imóvel de 1.226 metros quadrados no Lago Sul, ainda mais numa área nobre e totalmente residencial. Pior ainda, o que se verifica é que o prédio simplesmente está desocupado, vazio, sem nenhum funcionamento há 8 meses. E lá se foram para o ralo do desperdício, até aqui, R$ 536 mil dos cofres públicos, mais 1 milhão gastos com reforma e adaptações. Tudo pela ineficiência e pela improbidade do senhor Janot. E agora, o inimaginável, o absolutamente reprovável. O imóvel está desocupado porque, depois de todos esses gastos, o senhor Janot descobriu, singelamente, que não podia ter alugado aquele imóvel, já que se trata de uma área destinada ao uso restrito de creche. E, com isso, não conseguiu o habite-se do governo do Distrito Federal. Agora, mais uma vez, imaginem os senhores se fato parecido tivesse ocorrido com alguma prefeitura do interior, com alguma prefeitura de capital ou governo de Estado. O que não estaria fazendo o Ministério Público? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais um fato. A portaria PGR número 287, de 12 de junho de 2007, regulamenta o exercício de funções de confiança e cargos em comissão no âmbito do Ministério Público da União. O seu artigo 3º, parágrafo 1º, é claro ao exigir diploma de nível superior para aquele que ocupar cargo em comissão para os níveis CC4 e CC7, ou CC4 a CC7. Apesar da exigência, o senhor Janot, por intermédio administrativo de seu secretário-geral, nomeou no dia 24 de fevereiro de 2014 uma determinada senhora para exercer na chefia de gabinete do Procurador-Geral o cargo em comissão de assessor nível CC4 da assessoria de cerimonial. O grave e o ilegal é que a referida assessora-chefe não possui diploma de nível superior, como exige a norma interna do próprio Ministério Público da União, cujo chefe é o senhor Janot. E mais, a mando de Janot, seu chefe de gabinete atestou por memorando, pasmem, que a indicada não atendia às normas estabelecidas pela própria PGR e ainda assim solicitou, textualmente, o descumprimento da regra e, pior, com o singelo, porém cínico argumento de que a nomeação irregular, segundo ele coloca na própria portaria que assina, ele diz que o argumento em que ele se baseia para que a nomeação fosse feita é que essa nomeação, aspas, prestigia o interesse público, fecho aspas. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este é o perfil real do senhor Janot.
Apesar de todas as denúncias que aqui tenho feito, ele permanece inerte, omisso, se fazendo de morto, e como se fosse inatingível e estivesse acima do bem e do mal. Não responde a nenhuma das acusações, como, por exemplo, o acobertamento de crimes praticados por pessoas próximas e familiares, o recolhimento por parte dele de aluguéis sem prestar contas ao fisco e sem recolher os impostos devidos, a sua prática ilegal da advocacia, entre tantas outras. Por que este silêncio mortal, senhor Janot? Por quê? Afinal, senhor presidente, seriam todos esses fatos que já trouxe aqui os chamados acertos cometidos por Janot e que alguns setores da mídia insistem em promover? Que acertos são esses? Que sensível e notável revolução Janot faz dentro da instituição? A revolução das ilegalidades, da coerção moral sobre servidores a ponto de levá-los a escolher entre a vida e a morte? E os meios? Será que estariam também os meios sendo janotizados? Por que essa janotice, essa tafularia por parte dos meios? Por que não apuram também todos esses fatos, todas essas denúncias? Como afirmou recentemente o jornalista Carlos Newton, abro aspas, o jornalista não pode esquecer que, ao fazer esse tipo de denúncia, Collor está prestando um serviço à nação. E isso tem muita importância. A imprensa não pode se reservar o direito de esconder tais fatos. Não escondam. Mostrem tais fatos. Apurem, como é a obrigação do bom jornalismo. O resto, continua o jornalista, o resto é folclore, não é jornalismo. Mais uma vez, muito obrigado a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pelo tempo que me dispensou para dirigir essas palavras a Vossas Excelências, e era o que tinha a dizer, por enquanto, senhoras e senhores senadores. Obrigado.